Ok, meu amigo, bom dia. Estou aqui hoje fazendo uma nova gravação no que seria a nossa 8ª aula. Nós estamos de quarentena já deve fazer uns 15 dias, 12 dias, e espero que o nome quarentena realmente não repercuta, que a gente tenha que ficar realmente 40 dias. Mas vamos lá, nós estamos trabalhando, mexendo com a nossa mente para que a gente se mantenha ocupado e focado no nosso trabalho. Isso faz com que a gente continue proativo e com vontade de trabalhar. Perfeito? Muito bem, então, nessa sequência de aulas que nós vamos ter essa semana, nas primeiras duas, eu vou falar sobre bracket. É um assunto que as pessoas frequentemente me fazem, né? Pô, Marcos, mas que bracket que eu vou utilizar? Eu preciso ter diversos tipos de bracket no meu consultório? Ou então, às vezes você assiste um congresso, alguém fala de um determinado bracket, de imediato você, puxa vida, eu vou comprar esse bracket. Mas afinal, qual é o papel do bracket no nosso resultado? Como é que a gente tem que olhar para o bracket, que é a nossa ferramenta principal? Como é que nós temos que olhar para ele do ponto de vista assim, aonde que ele pode nos ajudar? O que será que realmente o bracket pode fazer por nós? Então nós vamos ver alguns conceitos aqui, e na verdade eu não gosto nunca de fórmula pronta, de olha, você usa isso aqui, junto com esse fio você vai ter resultado, porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A ortodontia, você tem que entender os conceitos, você tem que entender de onde ele veio e pensar naquela boca que será tratada. Como é que você pode utilizar as ferramentas que você tem, ou seja, o bracket que você tem, o fio, como é que você utiliza isso para dar o resultado que você quer? Então é uma forma bastante simples de você entender, e se você entender isso, você jamais será refém de bracket. E também não será dissuadido a mudar os seus brackets que você utiliza, porque você vê alguém falando, mostrando um bom resultado e falando que foi o bracket que deu esse resultado. Então a gente aprende a enxergar o que existe e como ele funciona. Muito bem. Então vejam só, esse conceito de bracket, a maioria das pessoas hoje fala que faz o arco reto. Pois bem, o arco reto ele é uma variação do bracket edgewise, que é o fio retangular trabalhando no slot retangular. O conceito principal é esse. Então todo fio, todo bracket de arco reto, ele é edgewise. Mas nem todo edgewise é arco reto. Perfeito? O conceito do arco reto, então, ele foi descrito por Andrews em 1972 e a ideia era fantástica. Era ter um bracket que, ao ser colado, e aí o conceito do Andrews de colar no centro da coroa, ao ser colado todos os brackets e tubos no centro da coroa, eles nos dariam as posições dentárias ideais no final do tratamento. O conceito é bonito, mas vamos ver as variações que nós tivemos ao longo do tempo. Então veja só, seria então o conceito de colar no centro da coroa, se bem que aqui você vê que não está no centro da coroa, né, por causa do desenho, mas então nós buscaríamos esse resultado ideal colando na posição ideal. Depois nas outras aulas eu vou falar alguma coisa de colagem de bracket, posicionamento e assim por diante. Muito bem, o que o arco reto realmente nos dá? O arco reto, ele tem os in e offsets nos brackets. Então a espessura diferente dos dentes que passa para fora da linha da ameia, que é essa linha vermelha, que é nos pontos de contato mais vestibular dos dentes,
Esse in e offset dos bracts funciona muito bem no arco reto. Então, vocês podem ver que assim, nem todos os casos você consegue finalizar sem uma dobra. Mas a grande maioria dos movimentos, ou seja, o lateral um pouco mais para dentro que o central, o canino um pouco mais para fora, a gente sempre tem esse resultado quase que independente da posição que você cola o bract no sentido vertical. Tá? Então isso é um conceito excelente do arco reto que funciona 90% das vezes, o in e o offset. E como é que ele é dado, esse in e offset é dado no bract? Ele é dado pela espessura, a distância do fundo do slot até a base. Então, quanto maior é essa distância, proporcionalmente em relação aos outros bracts da boca, quanto maior é a distância, maior é o inset, ou seja, o dente fica mais para dentro. Você pode notar nos seus brackets que os laterais superiores são os bracts mais altos, digamos assim, e os caninos são os mais baixos, porque os caninos ficam mais para fora e os laterais ficam mais para dentro. Até aí tudo bem. Então, teoricamente, nós colaríamos esses brackets no centro da coroa originalmente, mas existe a individualização que nós podemos fazer com colagem de X e assim por diante, depois a gente vai comentar sobre isso. Mas o conceito é lindo, então você cola os brackets, passa os fios, chega até os fios retangulares, eles vão ler as inclinações e angulações ideais in e out offset dos brackets e você teria um ótimo posicionamento dos dentes. Muito bem, o conceito. Então, obviamente que o que é interessante é que esse aparelho, ele foi idealizado em cima de uma oclusão ideal, como vocês estão vendo aí, de pacientes não tratados. Então foi estudado, numa série de 120 modelos que tinham essa oclusão ideal, foi estudado esses posicionamentos que existiam na boca e o bract foi idealizado a partir disso. Ok? Muito bem. Dentro desse conceito surgiu a prescrição padrão do Andrews. E aqui que tem algumas coisas que eu acho interessante de você entender. Eu acho fundamental o ortodontista entender as inclinações dentárias, que são os torques dos dentes na região anterior, para você entender como é que isso influencia o seu tratamento e o resultado que você busca. Então, principalmente nas regiões dos incisivos, que é o que eu vou abordar hoje aqui com vocês, você tem que entender o que é a prescrição padrão, para você entender nas outras prescrições o que os autores tentaram fazer mudando a prescrição. Então, basicamente, você tem incisivo central superior incisivo central superior e lateral com 7 e 3 graus na prescrição original, certo? Então você pode ver aqui, ó, essa seria a inclinação dos modelos não tratados, ou seja, daquelas bocas não tratadas. Então, se você tivesse essa inclinação da coroa dentária, proporcional com a de baixo com menos 1 grau, você teria uma ótima relação na região anterior, certo? Então nós vamos focar na região de incisivos, que é aquela que realmente impacta o seu resultado antero-posterior. Muito bem, então 7,3 para central e lateral e menos 1 para os incisivos inferiores. E aí também existem as angulações. Dentre essas angulações, a única que faz realmente uma diferença, embora seja pequena, na sua conduta de tratamento, é dos caninos, mas eu vou abordar num outro momento. Perfeito? Eu quero hoje que vocês foquem em torque e inclinação de bract, para você entender como isso impacta todo o tratamento. Muito bem. Agora, o interessante é o seguinte, é que aquela prescrição original era uma prescrição de finalização, ou seja, imaginava os seus dentes na posição final. Só que o que acontece é que quando nós vamos tratar um paciente que apresenta uma má oclusão, essa má oclusão
principalmente as más oclusões de classe 2 e classe 3, que apresentam o erro sagital, você tem uma mecânica para acertar esse relacionamento anteroposterior. E essa mecânica, ela gera efeitos colaterais nos dentes. Então, o que é importante nós sabermos para que proteger o nosso resultado? Nós temos que entender como é que as mecânicas de classe 2 e classe 3 atuam sobre os dentes para que nós possamos ter compensações nos brackets para que eles nos dê resultado utilizando um arco reto. Então, por exemplo, se você vai tratar uma classe 2 e a classe 2 é um grande diferencial dentro do consultório, primeiro porque é a má oclusão que mais aparece, e segundo que é aquela que apresenta maior dificuldade na finalização. Por que a classe 2 apresenta uma dificuldade na finalização? Porque os movimentos são antagônicos. Você tem uma classe 2, você tem uma relação anteroposterior como essa, qualquer tipo de mecânica que você faz vai inclinar o incisivo inferior para frente e vai inclinar o incisivo superior para trás. E inclinação de dente significa mexer no comprimento do arco. E aquele relacionamento perfeito que a gente está acostumado a buscar, ele preconiza que você tenha compatibilidade nas inclinações para que você tenha compatibilidade no comprimento do arco. Então é importante nós pensarmos nisso quando a gente olha uma boca, e eu vou dar esse conceito aqui para vocês. É importante quando você olha uma boca saber que o seu bracket que você está usando, ele te dá essa proteção para o efeito colateral? Ou será que o seu bracket, você precisa, em determinada mecânica, você precisa colocar um fio retangular? Como é que você lida com isso? Porque a gente fica preso em conceito de bracket, de que tem que usar o bracket, tem que colocar os fios retangulares, tem que entrar com fio 19x25, isso é bobagem. Sempre em ortodontia, quem dita o que você vai fazer naquele momento ou como você vai conduzir a sua mecânica é a boca que te fala. É olhar a boca do seu paciente e saber o que é necessário para chegar num ótimo resultado. É assim que eu gosto de ensinar, é assim que eu gosto de expressar o pensamento ortodôntico. Como que nós vamos fazer isso daí? Então veja bem, numa classe 2 mais sutil como essa, por exemplo, que a gente vai trabalhar com elásticos, você pode notar, por exemplo, nesse paciente existe um apinhamento inferior, existe um apinhamento superior, não existe overjet, não existe o trespasse horizontal. Será que o bracket que você vai usar, se você simplesmente colar ele, alinhar e nivelar, passar uma sequência de fios, será que ele vai proporcionar a você o trespasse horizontal que a má oclusão precisa, que a má oclusão pede? Temos que pensar nisso. Ou então numa relação de 3, esse caso eu mostrei para vocês na aula 4, esses dentes estão completamente retroinclinados, né, deitados para dentro, tanto o superior quanto o inferior. É um posicionamento feio, errado dos dentes. O seu bracket te dá isso? Que tipo de prescrição que te ajuda nisso? Como é que ela pode atuar na boca do seu paciente e te dar o resultado que você quer? E eu sempre pensei no seguinte, para mim o importante é eu ter um jogo de bracket só no consultório que resolva todos os problemas. Tá? Então, é possível trabalhar nessas más oclusões que são antagônicas, por exemplo, classe 2 e classe 3, utilizando o mesmo kit de bracket? Como é que a gente pensa isso? Vejamos. Então, veja só. Os torques dos incisivos, principalmente, que é o que eu quero focar aqui com vocês,
vejam que existe uma diferença. Então você tem o padrão do Andrews, e aí o Roth, o que ele fez? Ele aumentou, ele aumentou o torque dos incisivos. Então de 7 foi para 12. E o incisivo lateral foi para 8 graus. Veja que eles mantêm um certo padrão, aumento o central e aumento o lateral. E o MBT, 17 e 10. O que essas duas prescrições estão dizendo? Eles estão dizendo que o Roth te deu um torque um pouco maior no incisivo superior. E o MBT te deu um torque maior ainda. Por que essas prescrições, elas modificaram a prescrição original do Andrews com o torque maior? Porque a grande maioria das más oclusões que nós tratamos são classe 2. E quanto maior a inclinação que você tem no incisivo superior, mais fácil é de você acertar a perfeição na relação final, por dois motivos. Primeiro, porque a mecânica influencia o incisivo tirando a inclinação dele. Esse já é um motivo para você aumentar o torque. E o segundo motivo é que a gente não preenche o slot. A grande maioria dos profissionais trabalha com fio 19 por 25 no slot 22. Isso faz com que a leitura daquilo que o bracket te dá não aconteça. Então, eu, você ou muitos outros colegas que estamos aqui juntos vendo essa aula, nós não fazemos arco reto na verdade. Porque para você falar que faz arco reto, você teria que chegar ao final do tratamento preenchendo o slot de todos os seus arcos. E a gente não faz isso porque ao preencher os slots você pode fazer uma leitura que não precisava de determinadas inclinações e ao mesmo tempo esse preenchimento do slot dá muito atrito e pode travar a sua mecânica. Certo? Então vejam, essas prescrições fizeram essas modificações e nos incisivos inferiores também tem modificações. Veja, o Andrews vinha com -1, o Roth foi para 0, ou seja, não teve mudança nenhuma, 1 e 0 não é mudança nenhuma, e o MBT buscou uma inclinação inferior de -6. -6 o incisivo está retroinclinado. Poxa, Marcos, mas por que os caras fizeram isso? Porque a gente não acaba com o incisivo inferior verticalizado, inclinado para lingual. Exatamente. É porque isso é conhecido como prescrição de mecânica. Não é uma prescrição de final de tratamento. Então, quando a gente corrige a curva de Spee, a tendência natural do dente é inclinar para vestibular. E quando ele inclina para vestibular, às vezes a raiz aparece aqui por dentro. Então, essa inclinação negativa, na verdade, é para balancear um pouco o efeito colateral que existe nas mecânicas de elástico classe 2, de correção de curva de Spee, de protratores mandibulares e assim por diante. Então, existe um pensamento por trás disso que de repente você pode usar no seu consultório para te dar as inclinações ideais. Perfeito? Então, entenda que as grandes modificações de prescrição estão em incisivos centrais, superiores e laterais e incisivos inferiores, porque eles ditam a inclinação, o comprimento do arco, e o comprimento do arco, a partir do momento que ele é compatível, você consegue colocar os dentes todos posteriores em chave de oclusão. Então vejam só. Outro detalhe extremamente importante, antes de eu falar de alguns casos clínicos e como é que a gente vai aplicar esse conceito, é que o bracket, veja só, ele é retangular e essa leitura das inclinações ou torques que a prescrição lhe dá, ela só acontece quando você preenche esse slot. Certo? Então você tem que entender que quanto mais fino o seu fio retangular, menos você está fazendo arco reto e menos você está usando o que o bracket pode lhe dar.
Só para você entender, dá uma olhada, ó. Se você usa um slot 18, ao colocar um fio 16 por 22, por exemplo, você tem 10 graus de folga. O que significa 10 graus de folga? Significa isso aqui, ó, que você extraiu 2 prés superiores, por exemplo, e você tem uma prescrição de 17, por exemplo, tá? Só que o seu fio, ele entra folgado no slot. Quando você começa a retrair, em vez do dente fazer isso, ele faz isso. E você sabe que quando o seu dente superior lhe inclina para dentro, o seu trespasse horizontal, que é necessário para corrigir a classe 2, acaba. E você fica numa situação difícil de ser resolvida. Mas o que é mais normal é a próxima tabela. E nessa tabela você vê, grande parte dos colegas trabalham com o slot 22, né? Então dá uma olhada, olha. Quando a gente utiliza um fio 19 por 25, que é praticamente o padrão da grande maioria, você ainda tem uma folga de 10 graus. Então naquele torque, por exemplo, do Andrews, você estaria lendo zero de torque. Se você tem o torque do Roth, você está lendo só 0.5. E se você está com o Bract MBT com 17, você tem 6.5, que é um pouco mais próximo do ideal. Certo? Então, entenda isso, que às vezes você não consegue o que o Bract te dá, porque simplesmente não lê o torque. E quando você não preenche o slot, e você tem um erro nas inclinações, aí você tem que dar o torque na mão. Coisa que eu fiz na maior parte da minha experiência clínica em ortodontia, por 25 anos. Hoje que a gente tem algumas coisas que eu tenho trabalhado de uma forma diferente, que eu vou passar para vocês, e eu tenho certeza que vai mudar bastante coisa na vida de muita gente. Mas continua. Então tá, Marcos, legal. Por exemplo, você vai tratar essa classe 2 e vamos extrair 2 prés. Então, conceito número 1. Você vai extrair 2 prés nessa classe 2. Então, se você vai finalizar com um pré em cima somente contra 2 embaixo, a sua relação do molar é a cúspide distal no sulco vestibular inferior. Então, nós temos o final da relação molar. Aqui na frente, nós temos que fazer uma retração. Essa classe 2 é de 6 milímetros. Você tem que ter no mínimo 6 milímetros para você retrair. Então o que acontece durante a mecânica, principalmente na classe 2, isso é o que você vivencia no seu dia a dia, quando você corrige essa curva de espinho inferior que você está vendo aí com uma boa intensidade, esse incisivo inferior ele vestibulariza. Ele vestibulariza e consome o seu overjet. E muitos colegas acham, por não enxergar o trespasse horizontal depois disso, que existe discrepância de Bolton. Não existe discrepância de Bolton coisa nenhuma. O problema é que existe incompatibilidade das inclinações. Então é a hora de... O de baixo você não precisa querer controlar. Se você corrigir uma curva de espinho, o seu dente vai vestibularizar. Então o que nós temos? Vestibularizou embaixo, nós temos que ter o torque, o controle do torque superior, para que a gente possa finalizar esse caso. Então veja que interessante, você vê antes e depois, ó, vou passar rápido, olha a inclinação dos incisivos, fala, poxa Marcos, que Bract que você usa? Nesse período aí que eu estou te mostrando, eu trabalhava com o Roth, trabalho ainda, e muitos Bracts trabalham com a prescrição Roth, que é uma prescrição boa, mas essa inclinação de incisivo superior que você está vendo, eu dei na mão, eu dei torque vestibular superior. Como eu fiz durante 20 anos fazendo ortodontia, praticamente mais de 90% das classes 2 que eu tratei, eu dei torque superior. Então o que acontece? Durante a mecânica, às vezes você começa o tratamento e você pode até chegar na fase de retração, de uso de elástico intermaxilar, ou então no momento que você vai colocar um protrator mandibular, e você tem essa relação aqui, ó. Veja, ó, o seu overjet pode estar lá,
Tá bonito, você fala assim, bom, agora eu vou tratar a relação. Só que o que acontece é que se o seu fio não tem calibre para segurar isso daí, você vai fazer a mecânica. O seu incisivo superior, ele vai inclinar para dentro, o inferior para fora, o seu overjet acaba e a sua relação ainda está em classe 2. Você já viveu isso. Você provavelmente vivencia isso no seu consultório, de acabar o seu trespasse horizontal antes de você corrigir a classe 2. E veja, a solução para isso não é desgastar os dentes inferiores, não é. A solução para isso não é aumentar dentes superiores que estão nos seus tamanhos naturais. A solução para isso é você controlar a inclinação dos dentes, certo? Então, conforme você inclina, você consegue ter o movimento então de corpo dos dentes. É isso que você quer, que o seu dente caminhe. Veja, que ele caminhe de corpo. E para isso você tem que estar fazendo uma leitura muito boa do torque na região anterior. Se você colocar um fio 21/25, ele faz isso. Só que daí ele não corre atrás, porque dá muito atrito. Vejam, para você chegar nesse resultado, notem que engrenou todo mundo. Eu tive o tempo todo que controlar o torque superior para ele vir fazendo a retração e controlando o superior. O inferior não, o inferior corrigiu a curva de espinha, onde ele parar, ele parou. A gente só corrige se tem raiz para fora por lingual, por vestibular, certo? Mas o controle superior é fundamental. Até em casos banais como esse, você tem um caso como esse, você tem ali 3 milímetros de classe 2, uma garotinha, vou tratar com elástico classe 2. Aonde que você tem que focar a sua mecânica? Quando você sabe que você consegue ter sucesso nesse caso? Quando você, ao finalizar o alinhamento e o nivelamento, a correção da curva de SPI, se você chegar nessa etapa e você tiver o trespasse necessário para corrigir a maloclusão, você sabe que você está no caminho certo. Então, onde que a gente foca? Veja, tem apinhamento em cima e embaixo, você está fazendo um alinhamento e nivelamento, eu te pergunto, nessa condição atual que você está vendo os dentes, notem que você tem 3, 4 milímetros de classe 2 para corrigir e praticamente não existe overjet. Como é que nós vamos conseguir resolver isso se a curva de SPI nem está resolvida ainda? O que eu tenho que ter? O controle do torque superior. Então, a classe 2 principalmente, quanto mais torque superior você tiver, melhor. Então, dentre as grandes prescrições, você tem o ROT, você tem o MBT. Numa situação como essa, talvez seja favorável para você estar trabalhando com o MBT. Certo? Vejam. Então, eu corrijo, eu crio um overjet na relação anterior, veja só. Porque daí eu tenho, então, o espaço para trabalhar a relação. Aí você entra na mecânica de elástico, se for o caso, extração, elástico, APM, o overjet está criado. Essa é a essência da ortodontia. Você ter esse espaço na frente quando você tem a relação de 2 ou mesmo na 3, quando está ao contrário, para que você possa acertar o relacionamento e você consiga engrenar todo mundo cúspide a meia em todos os casos. Veja, na hora que a gente finaliza, você vê e fala assim, puxa vida, que legal, está bem engrenadinho. Sim, está muito bem engrenado, por quê? Porque controlou as inclinações. Controlou as inclinações. E nessa situação que eu mostrei para vocês, na classe 3, aí você fala, pô Marcos, mas então você mostrou 2 casos de classe 2, você precisou de torque vestibular superior, inclinação vestibular inferior ali com a curva de SPI, mas esse caso de classe 3 é diferente porque tem uma inclinação negativa. Sim, e é aí que você tem que aprender a usar o bracket. Então, conforme você vai utilizando a sua mecânica, vejam só, você pode chegar para mim e falar assim, pô, mas veja só esse caso. Quando ambos estão inclinados para a lingual, eu já teria a possibilidade de acabar em chave, veja só. Porque eles estão com uma inclinação negativa igual. Mas lógico que isso é feio do ponto de vista do sorriso, você ter a cervical, a gengiva na frente do dente. Então você fala assim, pô,
eu já vi esse caso, Marcos, você mostrou no dia 4, é verdade. Só que aí eu falo para você assim, como é que você chegou naquela posição? Nesse caso, eu cheguei naquela posição porque eu dei torque. Eu dei torque vestibular superior, dei torque vestibular inferior. Ah, Marcos, então se eu sei dar torque, tanto faz a prescrição, isso é verdade. Qualquer bracket que eu pegar, eu entrego a solução. Por quê? Porque você enxerga a posição decisiva, você pensa o que você quer e faz. Mas existe uma forma de você trabalhar. Se você tem deficiência de torque, existe uma forma de você trabalhar onde o bracket pode te dar grande parte disso, mas você tem que saber usar esses conceitos que eu dei no começo da aula hoje e que eu vou dar na próxima aula. Então, vocês fiquem comigo nessa quarentena que está arrebentando nossa cabeça, porque na sequência da aula, na quarta-feira, eu vou falar para vocês como é que você pode ter um kit de bracket, trabalhar olhando a boca do seu paciente e tomar decisões que levam você a um ótimo resultado, mesmo que você não tenha ou não queira ter tanto controle de torque no fio. Eu espero vocês na quarta-feira. A força sempre estará conosco. Até lá.